Olá pessoal, tudo bem? Vocês já perceberam uma coisa? Toda semana parece que o Ciro Gomes tá dando uma nova alfinetada no Lula. É como se ele acordasse, tomasse café e dissesse: hoje eu vou atacar o Lula novamente. Pessoal, mas essas críticas não surgiram do nada, né? Porque Ciro já foi aliado do PT lá atrás, mas romperam feio. Desde então, ele não perdoa. Chama o Lula de chefe de um sistema podre, diz que o governo é mais do mesmo, que é ladrão e que o presidente se rendeu aos velhos vícios da política brasileira. É uma pergunta simples. Caramba, o Lula foi parar na cadeia. Será possível que não aprendemos nada? Ou nós acreditamos que o Lula foi inocentado? Ele não foi inocentado. Por que a direita consegue colocar gente na rua e a esquerda não? Porque a esquerda está desmoralizada. Isso é o PT. Bando de canalha que me conhece há 100 anos. Nunca mais eu ando com essa gente, nem com o pau tore. Mas e você, o que acha disso tudo? É só crítica construtiva ou puro recalque político? Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo e se ainda não é inscrito no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar as notificações. Vamos ao vídeo. O Supremo está discutindo maconha. Aí o Congresso Nacional, que também não tem nada a ver, se for olhar, muitos dali cheiram cocaína. Muitos cheiram cocaína, porque quem cheira cocaína é rico. Bolsonaro jamais seria presidente do Brasil se o PT e o Lula não tivessem oferecido aquele espetáculo macabro da pior recessão da história brasileira, a pior crise econômica da história brasileira, passionalizada pelo maior escândalo de roubalheira generalizada que o Lula e o PT promoveram no Brasil. E fica se apresentando de ter sido absolvido. O Supremo Tribunal Federal passar 5 anos para descobrir que o fórum próprio para julgar o Lula não era Curitiba e anular tudo e permitir que o Lula chegasse na campanha dizendo que foi absolvido como injustiçado. Olha, o Lula e o Bolsonaro são pessoas muito distintas. Eu conheço muito bem os dois. Aí a dona Janja do Lula pega e diz: roubaram os móveis do palácio. Aí de repente os móveis aparecem. Pode fazer isso não. Agora faz isso não. Aí no 7 de setembro a dona Janja vai de vermelho fazendo L no carro oficial. Tá errado. O Alckmin virou socialista, meu irmão. Tenha paciência. O Alckmin é um amigo, mas o Alckmin é socialista. O PSOL agora defende a autonomia do Banco Central. Tenha paciência. E mesmo esse país está ferrado. Um cara como o Lula, que produziu o Bolsonaro, porque eu sei comovidamente que o Bolsonaro não existiria. Você acompanha a vida do Congresso, sabe quem era o Bolsonaro. Pro Lula, o direito, a coisa, vamos dizer, a moralidade, é tudo uma coisa para os outros. Para o Lula e para o PT, é para os outros. E ele tem direito de fazer qualquer coisa. Agora meteu 100 anos de segredo para a imprensa, de um som de um monte de coisa que nós esculhambamos o Bolsonaro. E quando a gente vai ver a agenda da primeira-dama, ativíssima primeira-dama, está tudo em segredo o que ela está fazendo, Esse é o papel, inclusive, para falar de esquerda mais relevante que essa esquerda imbecil que o PT e o Lula representam, e os seus puxadinhos, né, não entendem, se dissociaram, se apartaram da vida brasileira. É o papel das igrejas evangélicas. O centro da operação institucional do Brasil é roubalheira, emenda disso, emenda daquilo, roubando tudo na cara da freguesia, sabe? E a imprensa dizendo que o Lula vetou 5,3 bilhões de reais de emenda, quando o Lula sancionou 53 bilhões de reais de emenda. 53 bilhões de reais de emenda, isso cada deputado, por cima da mesa, vai levar 52 milhões de reais por ano para a sua base. Nunca mais um jovem entrará na política brasileira. Estão destruindo tudo e a imprensa calada. A gente esculhambava o Bolsonaro com emenda do relator e não sei o quê. Fomos no Supremo Tribunal Federal reclamar. O Lula está fazendo dobrado. E eu enlouqueço quando eu vejo o Lula falando bobagem. Covardão. Aí chama o Bolsonaro de covardão. Você vai ver, todos vão ver. A defesa técnica do Bolsonaro vai usar o depoimento do Lula, a frase infeliz, outra frase infeliz, não está nada bem, do Lula. O respeito real que o Lula tem por feminismo, questão étnica, é zero. Sim. Quando ele foi eleito, estava lá a novidade das cotas para as universidades. Aí o Bonner perguntou na Globo, assim, mas qual é o critério? Que, aliás, é um assunto muito contemporâneo com esse tribunal racial aí que a USP montou, né? Então, qual é o critério? Como é que você vai identificar as cotas? O Lula disse assim, na lata, por exame de sangue. Percebe? Mais ou menos como o Dr. Mengele, aquele médico nazista, propunha fazer com os dedos. O Lula é isso. Então, o Lula, outro dia, disse assim, olha, o desenrola, não sei o que está acontecendo. Uma ideia do Haddad que merecia o Prêmio Nobel de Economia. Isso é ele fala o que ele quiser. Porque a presunção do Lula, somos todos um bando de imbecis, ignorantes, prontos a dizer, para qualquer bobagem que cada um dos dois fale.